Olá, pessoal. Terminamos a primeira parte do nosso terceiro tema de introdução ao estudo do direito 1, discutindo a existência ou não de uma ciência exclusiva do direito, que alguns autores denominam de ciência normativa ou ciência dogmática do direito. Mesmo se considerarmos que o direito é uma ciência, temos que reconhecer que essa ciência tem características bastante peculiares que distinguem essa área do conhecimento de outras ciências sociais, de outras ciências humanas. Isso se deve também à forma como essa ciência, como essa forma de conhecimento foi sendo construída ao longo dos anos. Destacamos nessa história da ciência do direito a chamada jurisprudência romana. E percebam até o nome, jurisprudência, que eu falei em aulas passadas, que significa, a palavra jurisprudência atualmente é mais utilizada para designar o conjunto de decisões de tribunais, mas essa palavra também significa ciência do direito, que nós poderíamos chamar uma jurisciência, que é uma palavra que não pegou, essa jurisciência. Entretanto, a palavra jurisprudência diz muito sobre uma característica da nossa ciência, que essa forma particular de conhecimento, diferente daquela ideia da ciência de descrever as coisas como elas são. Em direito, nós não procuramos apenas descrever as coisas como elas são, com juízos de realidade, mas nós trabalhamos muito com juízo de valor, normatizando, procurando até dizer o que é certo e o que é errado. E essa visão veio desde a época da jurisprudência romana, que a gente diz que essa forma de conhecimento seria muito mais uma prudência do que uma ciência, porque ela não apenas descreve a realidade, mas ela prescreve no sentido de orientar, no sentido de aconselhar. E essa característica já estava presente na jurisprudência dos antigos romanos, que era muito mais uma prática do que um conhecimento teórico. Já tinha essa característica de ser uma ciência ou uma forma de conhecimento ligada a uma questão de uma prática. Além disso, já desde a jurisprudência romana, havia uma forma de estudo que nós continuamos fazendo muito hoje, em formas de dicotomias, de pares. Por exemplo, ainda hoje fazemos essa distinção entre direito público e direito privado, que nós vamos estudar posteriormente, e que é uma distinção bastante polêmica. Há várias e várias teorias para distinguir o que é público e do que é privado, e talvez nenhuma delas completamente satisfatórias. Coisas corpóreas e incorpóreas, podíamos dizer bens móveis e imóveis, direito objetivo e subjetivo, e assim por diante. Então, era uma característica da jurisprudência romana, da forma de conhecimento do direito dos antigos romanos, que nós continuamos, de certa forma, a trabalhar esse conhecimento, guardando também essa característica. Passamos, e aí damos um pulo bem grande, da jurisprudência romana para os glosadores medievais. As universidades vão surgir na Idade Média, e aí a gente pode até contestar aquela ideia de Idade Média como o século das trevas, né? Todas as idades têm suas trevas e suas luzes. E a gente teve o surgimento das universidades, das grandes universidades, na Idade Média, normalmente ligadas à Igreja Católica. Surgiu muita sombra das catedrais. E o que iria se estudar em direito na Idade Média? Foi a época, a Idade Média, da fragmentação do poder do Império Romano, e não havia mais um direito comum a ser aplicado a todos os territórios.
Daí, e se aplicava normalmente o direito costumeiro de cada povo. Mas as universidades começaram a resgatar os textos do direito romano, o Código de Justiniano, nós vamos ter aí já no Império do Romano do Oriente, esses textos que foram compilados e passaram a ser comentados pelos chamados glosadores medievais, que eram comentaristas, aquilo que nós chamamos até hoje de exegetas. Então, o que eles faziam? Pegavam aqueles textos legais, ainda do antigo direito romano, e estudavam por meio de glosas, por meio de comentários. Esses comentários podiam ser feitos entre uma linha e outra linha do texto, e aí se chamava de glosa interlinear, ou se fazia ao lado daqueles textos, que eram chamadas as glosas marginais. Aí imagina se você tinha já umas centenas de parágrafos já dos textos legais. E a isso vão se somar vários e vários comentários, várias glosas. Você já vai ter aí um crescimento muito grande da produção, digamos, científica do direito, feita por meio de comentários. E a base, esse tipo de estudo, era muito baseada na exegese, ou seja, nesses comentários, e na interpretação isolada desses textos, utilizando muito a forma dialético-retórica, que era muito utilizada também na escolástica medieval, e é um tipo de estudo que continua se fazendo hoje nas faculdades de Direito, em algumas obras de autores que se tornam consagrados, célebres, fazendo comentários aos artigos de lei. Há pessoas, autores famosos que publicam, por exemplo, comentários ao Código Civil, comentários à CLT. E aí já pegam um texto, que é o texto legal, e começam, a cada artigo daqueles, fazer os seus comentários. A bem da verdade, em algumas dessas obras, elas não trazem nem comentários mesmo. Às vezes, pegam um artigo, por exemplo, da CLT, aí tem aquele texto do artigo da CLT, aí trazem abaixo transcrições de decisões de tribunais sobre aquele tema que está no artigo. Ora, a transcrição de um outro texto que foi feito por um tribunal, uma jurisprudência, a bem da verdade, nem comentário é, mas muitas vezes se publica como se fossem comentários. Então a gente continua fazendo esse tipo de ciência por meio de glosas, que nós não chamamos tanto de glosas, mas chamamos de comentários por meio dos exegetas. E isso vem muito da Idade Média, dos glosadores medievais. Depois passamos para a Idade Moderna, Idade Contemporânea. Estamos também aí dando outros grandes saltos, né, na história da ciência do direito. E num dado momento, nós tivemos um certo predomínio da visão dos justnaturalistas, aquela corrente de pensamento que falava num direito natural, um direito que fosse racional e que não dependesse tanto só do direito positivo, mas haveria um direito baseado na razão humana. A ideia de direito natural, ela pode derivar de algumas concepções diferentes. Para alguns pode dizer que há um direito natural vindo da concepção teológica, religiosa, da divindade. Então, olha, se Deus criou o ser humano e deu a esse ser humano a dignidade de ser imagem e semelhança desse Deus. Então é claro que esse ser humano vai ter uma dignidade diferente e um direito próprio do ser humano que independe do direito positivado. Então, autores ligados à teologia, como São Tomás de Aquino, por exemplo, vão trabalhar muito com essa ideia de um direito natural.
alguns documentos da Igreja Católica, até ligados à chamada doutrina social da Igreja, como a Rerum Novarum, que foi bastante avançada para a época, que já tratava de direitos dos trabalhadores, mas falava nessa questão de propriedade, por exemplo, como um direito natural. Pode haver também um direito natural não ligado a essa questão teológica, mas a questão da racionalidade. O ser humano é tido como um animal racional e livre, naquela visão kantiana, de que nós temos liberdade para elaborarmos o nosso próprio contrato social, a liberdade para estabelecer relações sociais baseadas num direito que todos devem obedecer. E aí nós vamos ter também essa ideia de um direito natural de origem racional. E quem sabe até nós podíamos também pensar num direito natural cosmológico. Se nós somos poeira estelar, se nós somos nada mais do que aquela matéria inicial, aquela energia que explode no Big Bang, então é da matéria que tudo vai surgir, até os nossos pensamentos, até a nossa filosofia, até o nosso direito. Então, se a gente tem a massa cinzenta do nosso cérebro, essa massa cinzenta é quem vai produzir a imaginação, que vai criar as instituições. E aí eu poderia ter uma ideia de uma norma, uma lei natural da própria natureza, e o direito viria também dessa visão cosmológica. Mas essa ideia dos justnaturalistas criticavam, de certa maneira, aquele jeito de fazer ciência dos exegetas, dos glosadores, que era muito baseado no comentário isolado de textos, fatiar os textos, mas não sistematizar, criar teorias para tentar explicar o direito. Posteriormente a essa visão dos justnaturalistas, nós temos os historicistas, a chamada escola histórica do direito, que já vai fazer uma crítica aos justnaturalistas e vai dizer, não há um direito racional, universal, o direito tem que fazer parte do continente da história. Direito é, antes de tudo, cultura, e cada povo vai ter seu direito ligado às suas tradições, aos seus costumes. É uma visão bastante importante, mas a gente sabe, e até eu falei aqui em aula anterior, que Ehring, a luta pelo direito, faz uma crítica aos historicistas e cita o grande Savigny, dizendo que os historicistas têm uma visão romântica da história. Falavam o direito ligado à história, mas com aquela ideia de progresso da humanidade, como se a história, a humanidade evoluísse naturalmente, sem que, para conquistar direitos, precisasse da luta. Depois, nós chegamos a uma forma de pensar o direito que ainda tem uma influência muito grande nos dias de hoje. A ideia dos positivistas, muito ligada à questão do cientificismo, à racionalidade. E aí nós vamos ter, como algumas características básicas, a negação da metafísica. Então nós não vamos mais trabalhar com aquele direito natural transcendental, o predomínio da explicação causal, causa-efeito, e essa confiança nas ciências experimentais. Isso está muito ligado tanto à forma de pensar o direito, tanto à forma de construir essa ciência, como até mesmo a elaboração das normas. Tudo isso está muito ligado ao crescimento, à ascensão da burguesia. A burguesia que vai se tornar dominante e ela vai precisar de uma certa segurança jurídica. Ela vai precisar convencer as pessoas de que a lei é a reta razão e que as pessoas precisam obedecer ao império da lei, mas boa parte das vezes essa lei, essa ordem,
vai servir para garantir direitos dessa burguesia. E eu penso e digo que o nosso direito ainda tem muito essa influência da burguesia. Quando falo isso, não estou fazendo previamente um juízo de valor. Eu digo com as coisas boas e ruins que foram trazidas pela burguesia. A ideia de direitos individuais, essa ideia do contrato social, essa disseminação da ideia de contrato social, tudo isso foi muito importante para o direito, para a defesa do indivíduo diante da tirania do Estado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também um direito que é expressão da dominação de uma classe social, da burguesia, que em dado momento era a burguesia comercial, depois passa a burguesia industrial, hoje talvez a burguesia do capital financeiro, e que muitas vezes é responsável por ditar as regras, por ser aquela classe social mais beneficiada na formulação das normas jurídicas. Isso vai influenciar também numa forma de se fazer a ciência do direito, a visão dos positivistas. Atualmente, nós não temos uma corrente de pensamento jurídico que seja hegemônica. Eu disse que nós temos ainda uma forma muito positivista de pensar o direito. Mas na modernidade, ou nessa chamada pós-modernidade, que de certa forma vai significar uma ruptura naquela crença da racionalidade humana, das ciências, talvez aquela miragem que se achava que a ciência poderia resolver tudo nessa visão cientificista, vai ser rompida com a pós-modernidade. Nós vamos nos deparar na ciência de hoje com um pluralismo muito grande das correntes de pensamento do direito e, consequentemente, das formas de se fazer ciência jurídica. E aí nós vamos ter os vários ismos, as várias correntes de pensamento e que levam a um certo relativismo com relação à ciência do direito. Uma das autoras de introdução ao direito que trabalha de forma mais detalhada essa questão das várias concepções do pensamento jurídico é Maria Helena Diniz, na obra Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. Ela passa quase metade do livro dela tratando do direito enquanto ciência e falando sobre as várias correntes de pensamento da ciência jurídica, esses vários ismos que são importantes para que a gente tenha uma noção dessas várias correntes de pensamento e, ao mesmo tempo, nos fazem refletir sobre esse relativismo e a necessidade que nós temos nesse mundo de pós-modernidade ou hipermodernidade, como fala Gilles Lipovetsky, nós estamos abertos ao diálogo. Nós não podemos ter uma concepção de que é só o nosso ponto de vista, é só a nossa forma de fazer ciência, que é a única forma possível de se fazer ciência no direito nos dias de hoje. O professor Tércio Sampaio diz que, mesmo com todo esse relativismo, com essas várias formas de fazer ciência, é possível nós classificarmos ou estabelecermos 3 modelos básicos da chamada ciência dogmática do direito, ou da ciência normativa do direito. Ele vai dizer que o primeiro modelo é a dogmática analítica. A palavra análise quer dizer decomposição de um objeto em seus elementos. Então nós podemos, e nós fazemos muito isso ainda na ciência do direito atualmente, estudar o direito a partir da norma jurídica, analisando cada norma jurídica. Os alunos da universidade, por exemplo,
ficam durante 7 semestres estudando a disciplina Direito Civil. Então, se divide o conteúdo de Direito Civil em 7 semestres. E aí, certamente, você vai estudar aquelas normas, às vezes até estudando artigos do Código Civil Brasileiro, que são mais de 12.000 artigos, e fazendo essa análise desses artigos, estudando a teoria da norma. Estudamos também outra maneira de estudar essa dogmática a partir da interpretação dessas normas. E aí nós chamamos de dogmática hermenêutica, termo utilizado pelo professor Té Sampaio. E outra forma é a dogmática da decisão, muito ligada à atuação dos julgadores, dos juízes. E trabalhamos essa forma de estudar o direito ligada à questão da retórica e argumentação jurídica. Então, Té Sampaio estabelece esses 3 modelos dogmáticos que nós temos de fazer a ciência do direito hoje. E esses 3 modelos são influenciados por aquelas características que nós vimos rapidamente na história da ciência do direito. Quanto à relação do direito com as demais ciências sociais, vocês vão encontrar vários autores que fazem essa relação de forma individualizada. Direito e economia, direito e psicologia, direito e medicina. Maria Helena Diniz traz a relação do direito com várias disciplinas. Miguel Reale, nas lições preliminares, também traz essa referência. Miguel Reale, por exemplo, ele destaca a relação do direito com a economia e aproveita para fazer uma certa crítica à visão de Marx. E quando vai dizer, olha, de certa forma, Marx minimizou o direito quando disse que a economia é a infraestrutura sobre a qual se constrói todo o edifício ideológico, e o direito estaria fazendo parte dessa estrutura ideológica, dessa superestrutura baseada na infraestrutura econômica. E com isso ele faz uma certa crítica, ao meu ver, um tanto negativa da visão de Marx, e que, da forma como é feita, data máxima vênia, penso que não contribui muito para que a gente faça estudos sobre a visão marxista ou marxiana do direito. Sei que Marx, eu não sou especialista na obra de Marx, li algumas coisas somente sobre Marx, principalmente na minha área de direito do trabalho, que lê algumas coisas sobre o Capital, mas essa visão, essa ideia de que são os modos de produção, que é a economia, o modo como a sociedade se organiza, ela contribui para a formulação das práticas sociais entre as quais está o direito. Essa visão é muito rica, muito importante. Acho que é importante que a gente retome essa discussão. Porque se nós temos, por exemplo, na época do feudalismo, o modo de produção feudal fez com que surgisse um determinado tipo de direito baseado nesse modo de produção. Se nós vivemos num país capitalista, o nosso direito vai expressar, vai refletir esse modo de produção capitalista. É claro que o direito também vai influenciar na economia, mas ele é influenciado também por essa base econômica. Mas eu trago essa ilustração apenas para dizer que os autores fazem essas diversas relações do direito com outras áreas do saber. E o autor Michel Mihaly, ao qual eu também já me referi em aula anterior, na sua introdução crítica ao direito, nos chama a atenção para a ideia da interdisciplinariedade e transdisciplinariedade. Ora, o direito se relaciona com todas as disciplinas, ou pode se relacionar com todas as disciplinas. E nós vivemos
numa época em que se fala muito essa necessidade que haja esse diálogo entre as diversas disciplinas. No vídeo que eu indiquei para vocês, do Pedro Demo, ele vai dizer, olha, as universidades, as nossas faculdades trabalham com disciplinas, mas a realidade, o mundo, não é feito de disciplinas. E muitas vezes se fala em interdisciplinariedade, mas interdisciplinariedade vai exigir um trabalho de equipe. Essa interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade, a gente sair do nosso quadrado e tentar pensar pela visão, pela ótica do outro. Mas vai exigir trabalho em equipe. É colocar lado a lado, ombro a ombro, o jurista, o historiador, o filósofo, o economista, para nos ajudarem a pensar, a refletir sobre o fenômeno jurídico. E Michel Mihaly faz essa crítica também, porque muitos autores de introdução ao direito colocam como se o direito estivesse no centro do mundo acadêmico e as outras disciplinas fossem auxiliares do direito. Aquela lógica do centro e da periferia. E a gente deve entender que não existe, ou não deve existir na academia, uma disciplina que seja o centro, o núcleo, e que as outras todas sejam periferia. Todas são importantes. Nós vamos estudar lado a lado. E isso vai enriquecer o nosso estudo da ciência do direito. Afinal de contas, se nós levarmos em consideração um círculo, por exemplo, o centro do círculo é só um ponto. O resto tudo é periferia. Então, talvez nós estejamos vendo as coisas numa ótica não a mais adequada delas, de nos considerarmos centro do mundo. Isso pode acontecer em várias áreas do saber, várias áreas do estudo. Por exemplo, na cartografia, tradicionalmente se faz um mapa do mundo colocando quase a Europa como centro do mundo. Por que a Europa é centro do mundo? Se a gente diz que a Terra é redonda, nesses dias eu vi alguma matéria que dizia que lá na Austrália estavam vendendo um souvenir onde se fazia um mapa que a Austrália estava como centro do mundo. E o mapa estava lá na nossa concepção tradicional, como se estivesse de cabeça para baixo. Então nós não vamos achar que nós, que somos direitos, somos centro do mundo. Nós estudamos uma ciência importante, uma ciência que tem uma contribuição a dar no campo da academia, mas devemos superar essa lógica do centro e da periferia. E concluindo, nós chegamos à ideia de que pode continuar havendo a discussão se direito é ou não uma ciência. Como eu disse, para alguns, direito é considerado arte, porque trabalha muito com a criatividade, principalmente a criatividade de textos jurídicos, quando nós vamos fazer a aplicação e interpretação, e daí se aproximaria muito de uma arte da literatura. Para outros é técnica, devido a ter muitos procedimentos, como fazer, até formulários ligados, por exemplo, à prática processual. Outros já vão dizer que é uma tecnologia, e eu disse que Técio Sampaio vai dizer que é ciência, mas muito próxima da tecnologia, por ser uma ciência aplicada. Eu prefiro dizer que nós trabalhamos numa ciência, sim. Agora, uma ciência diferenciada. Uma ciência que, na maioria dos casos, não vai conseguir comprovar as suas hipóteses em laboratório. As nossas pesquisas, na maioria das vezes, são pesquisas baseadas em levantamento bibliográfico, baseada em reconstrução de teorias de autores que já fizeram grandes teorias a respeito do direito, a aplicação dessas teorias
mas não deixa de ser uma ciência, por utilizar métodos, por ter uma sistematização, por ser uma forma organizada do conhecimento. Então, com isso, nós terminamos esse nosso terceiro assunto. Abraços e obrigado.